Oi, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui gravando essa aula para vocês. Está um final de tarde muito frio, tá? Caiu bastante a temperatura, né? Por isso, mais uma razão para a gente ficar por casa. Aproveitar esses dias frios para a gente ficar e começar a se acostumar, ficar mais em casa, não é isso? Bom, a gente está aqui hoje e continuamos com saudade de vocês. Tenho visto que vocês têm feito algumas atividades, isso é importante, tá? As atividades, como a gente já falou, assim que retornarmos, ou no final do ano, a gente vai estar entregando todas as atividades para vocês. É importante que se faça, é importante que se tenha algum coleguinha de vocês que vocês tenham contato por telefone, WhatsApp, alguma coisa assim, que estimulem a fazer também, tá? Isso é muito importante, isso vai ser amigo, isso vai ser a maneira da gente estar tendo esse contato com vocês, sabe-se lá até quando, né? A gente espera que o mais breve possível, mas não podemos dizer quando. Hoje, nós vamos parar de falar um pouco daquele mundo mais distante, do mundo lá do Oriente, do mundo lá do Egito, da Mesopotâmia, da Fenícia. Hoje, nós não vamos falar de pré-história. Hoje nós vamos começar a falar mais do mundo ocidental. Isso quer dizer o quê? Do mundo mais próximo, de um mundo onde a história ela é construída através de duas grandes civilizações. Duas grandes civilizações vão influenciar diretamente na formação da história da Europa, principalmente na história da Europa ocidental, no mundo ocidental. Então, como a gente aqui no Brasil é descendente, né, é um país que foi ocupado, que foi dominado por portugueses, e como Portugal faz parte desse mundo da Europa Ocidental, então nós somos um país ocidental de colonização e cultura ocidental. Ocidental geograficamente falando e ocidental de cultura ocidental. Então nós vamos falar das duas civilizações, Grécia e Roma. A cultura greco-romana. Falar de Grécia e Roma é falar das civilizações clássicas. Civilizações clássicas são aquelas que influenciam na formação do mundo ocidental. Então, quando se estuda Grécia e Roma, se estuda as civilizações clássicas. Civilizações clássicas são aquelas que influenciam na formação do mundo ocidental. Portanto, a Europa Ocidental e aqueles que foram dominados pelo mundo ocidental, né? Pela Europa Ocidental. No caso, o Brasil, o Chile, a Argentina, países aqui do continente americano que pertencem a esse mundo ocidental. Tá? Bom, nós vamos começar hoje falando sobre a Grécia. A Grécia, a região da Grécia é a região do sul da Europa. A Grécia ela fica localizada entre o sul da Europa e o norte da África. A Grécia é um país que fica entrando no mar Mediterrâneo. E a Grécia, geograficamente, a gente pode dizer que ela é constituída por três tipos de territórios diferentes. A Grécia continental, que é a parte que está dentro do continente europeu, tem uma parte do continente que sai e entra no mar, mas ela não se desliga do continente, é uma ponta, como se fosse aqui o meu braço, e uma ponta que vai entrar no mar Mediterrâneo. Essa parte a gente chama de península. Então é a Grécia peninsular. E tem uma parte que é isolada, uma parte que está lá no meio do mar, um pedaço de terra no meio do mar. O que é um pedacinho de terra perdido no mar? Florianópolis? Não. É uma ilha. Qualquer ilha é um pedaço de terra perdido no mar, isolado no meio do mar. Então, na história da Grécia, nós temos, melhor, na geografia da Grécia, nós temos muitas ilhas gregas. Ilhas que são objeto de despertar, de interesse dos turistas ricos que conhecem essas ilhas, que viajam e frequentam essas ilhas. Tá? As ilhas gregas são um destino turístico de gente com muita grana. Não é o meu caso, não sei de vocês, mas pelo menos por enquanto não é o meu caso. Tá? Bom, então, Grécia continental, Grécia peninsular e Grécia insular. Ok? Nessa região já vivia ali duas civilizações, já viviam ali dois grupos. Tá? Esses grupos eram os grupos micênicos, também chamados de minoicos, e o grupo
dos cretenses. Os grupos cretenses, também chamados de aqueus. Aqueus e minoicos. Micênicos, que eram minoicos, cretenses, que eram aqueus. Esses dois grupos viviam já ali há milhares de anos naquela região. Tá? Migraram provavelmente da África e foram ocupando aquela região e ali ficaram. Até que essa região grega, região do território grego, começasse a ser ocupada. E aí a gente vai ver a história da Grécia. A história da Grécia ela pode ser dividida em 4 períodos, 4 momentos diferentes. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico. Pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Esses 4 períodos aí da história, deles nós vamos falar hoje, tentar falar pelo menos um pouquinho a respeito do período pré-homérico e do homérico. O período pré-homérico, antes de Homero, depois eu vou falar quem é esse Homero, antes de Homero, entre 2000 anos a 1200 anos antes de Cristo, a Grécia, que já era ocupada por cretenses e micênicos, né, por cretenses, que eram também chamados de aqueus, e micênicos, também chamados minoicos, a Grécia ela começa, a partir do ano 2000 a.C., a receber outros povos que começam a invadir o território grego. Alguns desses povos eram, inclusive, povos guerreiros, povos que eram acostumados a lutar, e lutar com armas feitas de ferro, com espadas, coisa que nem todo mundo tinha. A gente está pensando que a gente está falando um período de 2000 anos antes de Cristo, há mais ou menos 4000 anos atrás. Então, entre estes povos que invadiram o território grego, nós podemos falar dos eólios, dos jônios e dos dórios, que ocuparam o território e começaram a promover guerras, conflitos, e aí migrações, movimentações, as pessoas indo para um lado, indo para o outro. A chamada diáspora grega, que é essa movimentação, né? É o fato das pessoas estarem saindo de um lugar e indo para outro. Isso, essa movimentação é que marca o período pré-homérico. Por volta do ano 1200 a.C., começa o período homérico. O período homérico começa no período ele se estende entre o período de 1200 a.C., ele vai até mais ou menos o ano 800 a.C. São 400 anos de período chamado de homérico. O que é o período homérico? Ou melhor, quem é esse tal de homérico? Não é homérico, é Homero. Homero é o nome de um cara que era um escritor, que era um poeta. E Homero foi um poeta muito inteligente, um poeta grego, que começou a contar um pouco da história que os gregos contavam verbalmente. A história na Grécia ela era oral, era uma história verbalizada, contada de geração para geração. Eu ouvia uma história do meu pai, que ouvia uma história do meu avô, que ouvia uma história do meu bisavô, e aí eu conto para os meus filhos. A história era passada assim. Aí aparece, por volta de 1200 a.C., um poeta chamado Homero, que com os seus poemas começa a contar um pouco da história da Grécia. Então eu botei até esse fone, estou com ele por causa do barulho aqui para não ouvir, nem sei se está vindo barulho para vocês, mas para mim não está vindo, mas também para mostrar os gregos, né? Os gregos com aqueles galhos aqui que eles usavam nas festividades e tal. Então, não tente fazer isso em casa, está muito arriscado. Então, os gregos que participavam de Olimpíadas, eles botavam aquelas coroas de flores aqui assim na cabeça e tal. Esses gregos, eles têm uma história muito legal. Só que essa história era só verbalizada, até o dia que aparece quem? Homero. Homero, um poeta. Mas não só um poeta que recita poesias, mas um poeta que escreve poesias. E melhor ainda, um poeta que escreve poesias contando aquilo que a história oral, que a história verbal trazia para o povo grego. E aí, esse Homero, ele traz aí uma novidade. Ele começa a deixar uma história que vai ter fatos que até hoje são estudados por historiadores, pesquisadores, arqueólogos, que vão tentar montar a história procurando aqueles contos de Homero para ver se bate uma coisa com outra. Homero, por exemplo, vou tirar isso daqui, tá?
Homero, por exemplo, eu vou trazer isso também. Estava com isso aqui só de charme. Homero, por exemplo, ele vai contar duas histórias em dois livros célebres, né, em dois poemas célebres que são Ilíada e Odisseia. Ilíada e Odisseia. Ilíada é uma história, uma narrativa, né, um poema que vai contar um pouco sobre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia é uma guerra legal, que já rendeu alguns filmes, e, e nós vamos tentar, de maneira bem resumida, fazer com que vocês entendam o porquê da Guerra de Troia. Conta a lenda, né, porque isso não é nada comprovado, mas conta a história aqui, narrada a partir de Homero, que na Guerra de Troia existem grandes personagens. Um dos grandes personagens é Aquiles. Aquiles era um cara extremamente forte, talvez até mais forte do que eu. E Aquiles, sério, gente, existe pelo menos na lenda, né? Pelo menos na lenda. Então, porra, olha, gente, Aquiles, Aquiles era um cara praticamente indestrutível. Todo mundo tentava acabar com Aquiles, mas eles não conseguiam. Diz que Aquiles foi lá, teve uma bênção lá dos deuses da Grécia, se banhou numa água sagrada, tal, e aquela água deixou ele indestrutível. O cara era a prova de bala. Só que na hora que ele entrou na água, tinha uma folha que grudou bem na panturrilha dele, bem na canela dele, na parte de trás aqui da canela, no calcanhar dele. Ele tomou banho, aquela água deixou ele imune a tudo, só que aquele calcanhar ali ele ficou com aquela folha grudada e ali era o ponto fraco dele. Bom, mas Aquiles era o cara, ele matou um filho de um rei troiano, que era o Heitor. Ele acabou com a vida do Heitor. E logo depois que ele acabou com a vida do Heitor, um dos amigos do Heitor mirou uma flecha de longe, o cara tinha uma pontaria desgraçada, e ele acertou bem no calcanhar do Aquiles. E o Aquiles morreu. Tá? Isso é contado na Guerra de Troia. Mas a Guerra de Troia ela tem uma participação maior pelo irmão de Heitor. O irmão de Heitor. Quem era ele? O Heitor, que é filho do rei troiano, ele tinha um irmão que acho que a mulherada era meio doida por ele, o cara era galã, tá? E esse cara era o Paris. Eu não sei se ele conquistou, dizem na história que ele sequestrou a mulher mais linda do mundo. E o nome dela, Helena. Helena de Troia, a mulher mais linda da história. A mulher era uma humana, né? Não era uma deusa, era uma mulher humana, que foi sequestrada, talvez sequestrada, ou apaixonada por Paris. Ela deixa o marido, que é o Menelau, e parte para Troia, vai para Troia com o, o Paris. Quando Menelau soube disso, ficou desesperado. Corno, dor de corno é fogo. E aí, esse Menelau saiu desesperado, pegou os homens dele e disse, vamos lá, vamos acabar com essa porcaria dessa Troia, vamos invadir esse território, vamos levar os nossos cachorros que estão aí e vamos invadir esse território, vamos acabar com essa mala sem alça, que é essa turma de troiano besta. Atiçou os cachorros, levou os seus homens, só que Troia tinha uma muralha muito forte. Os espartanos, por mais experiência que eles tivessem em guerras, não conseguiram. Ficaram ali por quase 10 anos, ou por mais de 10 anos, tentando invadir Troia, mas não conseguiram. Até o dia que apareceu, se juntou ao exército espartano, o Ulisses. Ulisses era o cara de uma inteligência muito grande. E aí o que Ulisses fez? Ulisses simplesmente ele chega e ele invade o território troiano usando de uma estratégia. Vocês já ouviram falar em presente de grego? Pois é. Ulisses sugeriu, nós vamos dar um grande presente para os troianos. Nós vamos construir um grande cavalo de madeira e esse cavalo vai ser oco. Dentro do cavalo, na barriga do cavalo,
nós vamos botar alguns dos nossos mais bravos guerreiros. E os guerreiros espartanos, eles eram estilo Bop, assim, os caras, tá? Tropa de elite. E aí, nós vamos botar esse cavalo na porta das muralhas, da muralha lá de Troia, dizer que é um presente, vamos dizer que estamos desistindo da guerra, e aí a gente cai fora. Se eles aceitarem o presente, eles vão aceitar um presente de grego. Não deu outra. Botaram o cavalo lá na porta, deixaram de cercar o território de Troia, e a partir do momento que os troianos acharam que eles tinham se rendido, botaram uma carta, estamos se rendendo, bandeirinha branca. Sabe o que rolou? Aceitaram o presente, botaram o cavalo para dentro dos portões, festejaram, porque tinham ganho uma guerra de mais de 10 anos. Beberam todas. Resultado disso, os homens bravos, comandados por Ulisses, que também é chamado de Odisseu, saíram de dentro do cavalo na madrugada e dominaram Troia. Pegaram Helena e levaram ela de volta para Esparta. A Odisseia é o livro que conta a volta de Ulisses para a casa dele. Quando ele volta para casa, Ulisses teve que enfrentar gigantes. Ele teve que guerrear com gigantes. Ele guerreou e com seus homens ele venceu os gigantes. Quase se rendeu para as sereias, porque as sereias vinham e cantavam que os seus cantos, elas acabavam deixando os homens encantados por elas. E aí elas puxavam eles para dentro d'água e eles morriam afogados. Mas Ulisses tapou os ouvidos e ó, tô nem aí, tô nem aí. Resultado, Ulisses não caiu no conto das sereias, no canto das sereias. Ulisses chega em casa, anos depois, né, quase 20 anos depois, né, demora um tempão para ele chegar em casa, e quando ele chega em casa, a mãe dele, que era uma jovem linda, ela tinha vários pretendentes, muita gente estava dizendo, inclusive, que Ulisses tinha morrido. Ulisses era considerado um homem morto. Ulisses não era considerado... Opa! Ai, 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 só um pouquinho. Ó. Ulisses... Ah, não. Pronto. Problemas aqui de ordem eletrônica. Ulisses, quando volta para casa, ele encontra... ele sabe que a mulher dele está sendo cortejada por muitos homens. Muita gente quer casar-se com a esposa de Ulisses. Ela, inclusive, que era apaixonada por ele, sabe o que ela fez? Para não dizer não para os homens, ela disse o seguinte, olha, meu marido não está morto. Não, está morto, já tem mais de 10 anos, tem quase 15 anos já que o cara sumiu, não volta mais. Ela disse, olha, então eu vou começar um bordado de uma colcha. A hora que eu acabar essa colcha, eu vou escolher um homem para me casar. Só que ela fazia o bordado de dia, de noite ela desmanchava a colcha. Esperta também. Quando os homens ali descobriram que ela, os pretendentes descobriram que ela estava fazendo isso, eles ficaram possessos. Eles disseram, não, nós temos que escolher alguém, nós temos que casar, a gente já está cansado de ser enganado. Aí ela pegou e disse, então vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui um arco que Ulisses, um arco e flecha, eu tenho um arco que Ulisses deixou em casa, só que de uma madeira muito rígida. Aquele que conseguir dobrar esse arco e depois pegar uma flecha e acertar num alvo, a uma boa distância, eu caso com ele. Nesse momento, Ulisses já estava perto de sua casa, morando na casa de um homem que o reconheceu na rua, ele já estava envelhecido, né, tinha passado uns 20 anos, e ele se fingiu de mendigo, botou uns vestes bem simples assim e tal, e ele chegou perto da casa dele, soube de toda a história, quis participar dessa prova. Todos zombaram dele, todos riram na cara dele. Nenhum homem conseguiu arcar, nenhum homem tinha força suficiente para arcar aquele arco daquela madeira. Quando Ulisses chegou e quis arcar aquela madeira, a mulher dele não o reconheceu. Mas sabe quem é que reconheceu ele? O cachorro. Tu vê, o cachorro reconheceu e a mulher não o reconheceu. Mas ele conseguiu dar um jeitinho no cachorro, tá, para fazer de conta
que nada era nada. E aí ele insistiu, deram um arco na mão dele, um arco de carvalho, ele conseguiu arcar o arco de carvalho, amarrou lá um cipó, pegou a flecha e acertou bem no alvo. Todos ficaram admirados. Era Ulisses que estava de volta. A mulher pegou e disse: Não, não tenho certeza, um mendigo não vai ser meu marido. Então faça o seguinte, olha, você essa noite pode dormir no chão daquele quarto. Pega aquela cama que tem lá, feita também de carvalho, desmancha ela, quebra ela e bota o colchão no chão para o senhor. Eu disse, não, 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 aquela cama deu muito trabalho para fazer, eu não vou quebrar. Ó, naquele momento, ela reconheceu que era Ulisses, porque era ele quem tinha escolhido o carvalho, era ele quem tinha feito a cama, era ele quem tinha construído aquela cama quase 20 anos atrás. Só poderia ser ele. E aí ela se juntou ao amor da sua vida. Essas duas histórias, Ilíada e Odisseia, estão narradas e contadas nos poemas que retratam a história da Grécia. A Grécia, ela vai ser o berço da democracia, berço dos governos, das cidades-estado. Tudo isso vai contribuir para os nossos aprendizados a partir de agora em diante, ok? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês continuem estudando, continuem prestando atenção nas aulas e que acompanhem, né? Peguem o material todo que for, tem uma indicação de um videozinho para vocês verem aí. Gostaria que vocês assistissem também. Tudo isso ajuda vocês a aprender mais. Um grande abraço e até a próxima.